Olá, pessoal! Estamos aqui para apresentar para vocês o 6º episódio do CRC-MA Cast. O tema é Realizações e Futuro do CRC Maranhão. Esse episódio, ele traz um panorama completo sobre as ações da atual gestão e também para o futuro da contabilidade. Vamos hoje apresentar para vocês, junto com a nossa presidente, os nossos VPs, vice-presidente do CRC Maranhão, todas essas conquistas realizadas durante esses 4 anos e o que espera para a contabilidade daqui para frente. Presidente, Ana Lígia, é com você. Novamente, estamos aqui apresentando mais uma edição do CRC-MA Cast. Eu sou Ana Lígia, atual presidente do Conselho de Contabilidade do Estado do Maranhão. E eu espero que você não deixe de seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e também canal do WhatsApp. Mas eu separei, pessoal, 5 principais ações internas e externas, do qual a nossa gestão aí nesses quase 4 anos, que já estamos findando os nossos 4 anos de gestão, realizou. E eu acho que o primeiro e o mais importante foi o trabalho interno, que foi da questão da governança, estratégia e compliance. Pessoal, a gente implantou o SEI, então tudo que era tipo de processo físico, manual, a gente levou para o digital. Nós colocamos também de forma gratuita, para que todo mundo pudesse assinar documentos em qualquer lugar do planeta Terra, o CertRede, que é o parceiro que o CRC tem, que disponibilizou o portal de assinaturas até com certificado digital para todo mundo de dentro do CRC Maranhão. Então, eu acho que isso, logo de início, foi o principal, né? A gente fez um trabalho de cortar primeiramente na nossa carne. Tudo que era tipo de reunião presencial, nós mudamos para digital, online. Foi mesmo, pessoal? Sim. E isso reduziu um custo significativo e nós podemos fazer as contratações do qual o Conselho de Contabilidade necessitava, à época, de uma pessoa para trabalhar o nosso TI, que nós não tínhamos, né? Era feito de forma amadora, vamos falar assim. E aí nós, como uma instituição, como uma autarquia, não ter uma pessoa qualificada ou alguém dentro do CRC para prestar esse serviço, eu acho que era um atraso, né? Então a gente cortou os custos na pele, contratamos terceirizados, porque a gente também não podia ainda fazer um concurso público, mas a gente conseguiu terceirizar atividades indiretas, né? Além de reduzir o custo, a gente trouxe eficiência operacional. Nós saímos do vermelho, né? Logo com 6 meses, a gente saiu de uma situação vermelha e fomos para uma situação razoável. Hoje estamos na favorável por conta disso, né? Nós fazemos o trabalho começando por dentro de casa. E também realizamos o que deveríamos fazer, a cobrança, né? A cobrança das anuidades, Fernando, que era tão importante, nós deveríamos, né? Não era cobrado, intensificamos a questão da cobrança, da negativação, afinal de contas, é um compromisso que o profissional tem para com o seu conselho, do qual ele estudou para exercer, né, a sua profissão. Na questão da educação continuada, o Fernando vai falar mais, mas a gente implementou vários programas que você, profissional, eu tenho certeza que você, com certeza, já foi beneficiado com algum deles, né? E eu acho que também uma coisa que a gente faltava, que hoje nós temos muito, é o diálogo com as instituições. E aí tem FIEMA, tem SESC, Comércio, meu pai eterno. O que mais que eu tenho aqui? Fizemos a Convecon, não é, Fernando? Fizemos a primeira e a segunda de forma inédita. A primeira com quase 1.000 pessoas, a segunda com quase 1.200 pessoas. E isso trouxe, né, um fôlego assim para o profissional e entender o que é o conselho e como é que ele poderia contar. E aí a Receita Federal, a Receita Estadual, todo tipo de receita municipal. Então hoje as entidades vêm, tribunais de conta, Ministério Público, TRE, eles vêm, eles convidam, eles sabem a importância que o Conselho de Contabilidade tem para a atuação deles. Mas isso sempre existiu, mas isso nunca foi reconhecido como é agora, né? E a questão da valorização mesmo da nossa profissão. Eu acho que a gente reviveu o orgulho das pessoas terem a presidente no grupo, falar com a presidente, falar com os vice-presidentes, falar com os conselheiros, o acesso à proximidade deles terem um problema, ajuda a chegar, ou você ter uma pessoa para te ouvir, levar o seu problema para quem é de responsabilidade resolver, né? Às vezes também não é um problema, mas nós estamos lá e nós somos presentes. Então eu acho que isso trouxe, né, mais valorização, estarmos muito presentes, seja representando, né, que ali não é, na verdade, uma atividade do Conselho de Contabilidade, mas nós fazemos sim questão de fazer esse papel e estarmos próximos dos contadores. Perfeito. Pessoal, eu me chamo Darlene Silva, sou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Ouvimos aqui a nossa presidente e ela destacou diversas ações.
E esperamos que o profissional da contabilidade esteja acompanhando essas ações também junto conosco, como ela enfatizou nas nossas redes sociais. Nós vemos destacando essas ações ao longo dos anos e precisamos que você, profissional, esteja junto conosco nessa. Presidente, para reforçar muito mais ainda a sua colaboração, nós queremos saber sobre a mulher contabilista, quais ações foram feitas? Muitas, né? Antes nós tínhamos uma comissão da mulher contabilista que fazia um movimento muito singelo, muito pequeno. Era um grupo assim de 5, 6, 7 pessoas. Hoje nós temos um critério, uma seleção para que a profissional que tenha interesse de adentrar a comissão tenha, né, passe por esse crivo. Então, a gente tem um pouquinho de regras, né, antes de entrar nas comissões, não só da mulher, mas em todas as comissões. E o da mulher a gente reviveu. Hoje nós temos quase 30 pessoas na comissão. A gente faz um evento, movimenta, leva muita mulher. E aqui e também no interior do estado, que é importante nós dizermos, né, levamos muitas mulheres para o evento da mulher, né, fizemos muita questão de levar a mulher para o evento da mulher. E isso eu acho que deu um olhar diferente também para as mulheres profissionais da contabilidade, Daliene. Certo. Então, assim, falamos um pouco das ações, falamos um pouco da mulher contabilista, falamos das ações dentro dos municípios do estado e o papel social, a responsabilidade social, o que o Conselho tem feito em relação a isso? O Conselho, não só o Conselho de Contabilidade do Estado do Maranhão, mas o Conselho Federal e o sistema completo adotaram essa questão do voluntariado, né? Adotaram também a questão de estar cobrando de nós, regionais, a efetivação da ação, seja na destinação do imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, seja nas ações de regularizações de fundo, na questão de doações, de você estar presente, de nós como seres humanos fazermos o nosso papel, que eu acho que isso é o mínimo. Ajudar o próximo, eu acho que isso é o mínimo que você como ser humano pode fazer. Então o Maranhão vem sendo destaque em tudo, inclusive isso nas ações do voluntariado. A gente tem pessoas o tempo todo agora procurando, interessadas. Antes, uma coisa que só existia um coordenador e que não se movimentava nada. Hoje a gente tem um grupo gigantesco, a gente tem muitas mãos, nós temos muitos braços que fazem a diferença dentro dessas ações do voluntariado, dentro das ações que o Brasil precisa. Profissional. O objetivo principal desse podcast é mostrar as ações do CRC Maranhão. Como você percebeu aqui pela nossa presidente, nós tentamos abordar toda a gama de profissionais, seja na ação social, seja com a mulher, seja nos municípios do estado com os profissionais, nas capacitações. Então, esperamos que você tenha essa consciência de que a gestão, né, hoje, junto com os nossos vice-presidentes e nossa presidente, ela vem colaborando muito para o crescimento da classe contábil, né? E os estudantes também, né, Darliene? Nunca antes a gente teve, dentro das universidades, dentro das escolas, as ações dentro das escolas, levando, né, para aquele estudante ali do ensino fundamental, do ensino médio, o que é a profissão do contador, né? Fazendo com que ele, de repente, ele pense em fazer contabilidade quando ele concluir o ensino médio. Então, é muito importante o que o jovem tem para ofertar para nós, contadores, né? Que nós precisaremos deles, nós precisamos de mão de obra. E os profissionais que estarão entrando também são tão importantes. E nós estivemos presentes, né? Fortemente, com ações dentro da faculdade, com a caminhada e dentro, efetivamente, recepcionando uma coisa que não existia, viu, Sim. Fernando? Não existia nós irmos para a porta dos locais que estavam sendo realizados os exames de suficiência. Então, fizemos questão de estarmos lá e receber você, futuro profissional da contabilidade, registrado. E reforçar, né, a força da contabilidade. Então, assim, nossa presidente falou muito bem das ações. Então, aqui a pergunta eu faço para o nosso vice-presidente de Assuntos Administrativos do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Já que foram feitas muitas ações, como foi esse processo de implementação dessas ações estratégicas? Olá pessoal, sou Fernando Henrique, vice-presidente de Assuntos Administrativos. Darliene, em relação ao que a presidente falou, a gente tem alguns pontos muito importantes para relatar. Principalmente a união do grupo, que isso é um fator determinante para que as ações planejadas, as ações que você vai ali para o dia a dia na prática, elas sejam feitas, né, e cumpridas. E vou falar um pouquinho aqui da estrutura interna do conselho, né? O que a gente faz ali no dia a dia, porque às vezes o que está de dentro não vai para fora, né? Aquelas ações que você implementa no dia a dia, na gestão, no registro, na cobrança, na fiscalização, isso tudo é fundamental para chegar nesse sucesso
dessas ações implementadas e que o pessoal que está lá fora vê. Mas o que a gente faz internamente não é visto. Então, a gente pode aqui dizer algumas coisas, como saímos de um processo de reequilíbrio, ainda estamos, mas estamos saindo, que como a presidente relatou, saímos do vermelho e estamos indo ali para o verde. Quando a gente assumiu o Conselho de Contabilidade, essa gestão, a gente tinha uma inadimplência de 53%, 54%. E aí a gente espera fechar aqui o ano, né, depois aí do dia 20 de novembro, com 40% de inadimplência. Ah, como é que vocês fizeram isso? Por que vocês conseguiram diminuir esses números de maneira drasticamente em relação às outras gestões, mesmo que nas outras gestões tenha tido uma pandemia? Eu acho que o principal foco dessa redução foi o trabalho. O trabalho, a dedicação, a visibilidade que o Conselho Regional de Contabilidade mostrou para a sociedade em geral que o contador tem, a importância do contador para a sociedade. E isso só foi possível com organização. Com a organização da presidente, com nossa organização aqui dos vice-presidentes, do conselho e o principal, daquela equipe que é uma equipe reduzida, mas quando eles se juntam, eles se multiplicam, que é a equipe dos profissionais do CRC Maranhão que estão lá dentro hoje, né? São pessoas que não medem esforços de levar o melhor para a classe contábil. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente em casa, não deixem de visitar o conselho. Vocês podem lá passar um dia e ver como é o dia a dia do conselho, como é uma coisa organizada. E eu, como sou da área comercial, a gente acaba entrando na área pública, a gente pega algumas coisas que a gente passa no dia a dia dentro do conselho, tipo reunião de indicador, reunião de acompanhamento de índices, governança. Isso é importante até para o seu negócio. E eu aprendi também muita coisa assumindo esse cargo de vice-presidente de assuntos administrativos, com essa governança que o conselho é exigido a ter. Ah, não é a Ana Lígia, presidente, que cria isso, não é o Fernando José, vice-presidente de Desimprof, que cria isso, não é a Darliene, conselheira e coordenadora do voluntariado, que cria isso, e eu, vice-presidente de assuntos administrativos, não. A gente é uma entidade que ela é fiscalizada pelo TCU e pelo nosso Conselho Federal. Então a gente tem um plano anual para seguir. Se você não seguir, você não vai receber aquele prêmiozinho lá no final do ano, que todo ano, depois aí que a gente assume essa gestão, o CRC vem recebendo, né? E espero que na próxima gestão a gente continue com o mesmo, né, procedimento, com o mesmo ânimo e levando o nome do contador aonde ele merece, que é estar lá em cima junto à sociedade em geral. Perfeito. Então, quais foram os projetos, assim, na tua opinião, que trouxeram maior retorno em termos de engajamento para o Conselho? Eu tenho um carinho por esse programa porque eu trabalhei muito na criação dele, junto com o Fernando José, junto com a Núbia, na época que era Desimprof, é a Quinta Técnica. Hoje, onde você chega no Maranhão, a pessoa não pode nem acompanhar, mas a gente diz, olha, o CRC Maranhão tem um programa toda quinta chamado Quinta Técnica, que você pode parar uma horazinha na semana e estudar. Ah, eu não consegui parar. Gente, tá lá no YouTube, no canal do CRC, uma biblioteca virtual. Hoje, nenhum regional da federação, né, do Brasil tem essa biblioteca virtual. E a gente conseguiu. Conseguiu a muito custo, porque você parar uma hora do seu tempo no dia a dia não é fácil, então você tem que se organizar e você tem que se doar, porque isso daqui é filantrópico, ninguém recebe para nada, mas a gente recebe o principal, que é o que? O aprendizado. Quando você repassa conhecimento, você está aprendendo, e quando você vê o profissional estudando, se dedicando, você também se sente dever cumprido, porque para realizar a Quinta Técnica? Nada. O principal, se você olhar o orçamento do CRC nesses 4 anos, não teve um pagamento para palestrante da Quinta Técnica. Todos vieram de forma voluntária. Comprando a briga. Pô, cara, que projeto bacana. Vocês estão levando conhecimento pro pessoal de maneira, né, rápida, de maneira ali de graça, que você... De graça não, você paga anuidade, mas... Sim, é o retorno do pagamento da anuidade. Que o pessoal pergunta muito, nos grupos, nas redes sociais, o que é que eu tenho de retorno pagando minha anuidade? Você tem uma Quinta Técnica, você tem uma rota contábil, você tem pílula do conhecimento, você tem sala do contador, você tem termos de cooperação com várias empresas.
Então, Darlene, o recado que eu posso deixar para o pessoal aí que está escutando a gente em casa, valorize seu conselho, valorize sua anuidade. Hoje, um curso que você faz em São Paulo, você faz no Rio, no Sul e Sudeste, que são os grandes centros, não sai por menos de R$2.000 o ingresso. E a gente fez 2 Convecon, que o ingresso, gente, R$200 a média. Sim. Então, se parabenizar tudo. Se orgulhar, né? Pelo trabalho da gestão. Tudo que essa nossa gestão vem fazendo e vai fazer muito mais. Muito bem. Falamos das ações, falamos de como implementá-las, até de forma interna, falamos dos projetos do CRC Maranhão. Temos aqui nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional. E aí eu pergunto para o nosso conselheiro, vice-presidente Fernando José. Alguma ação voltada para a educação continuada merece destaque? Foram muitas importantes, mas assim, qual é que mais merece destaque na sua opinião? Olá pessoal, tudo bem? Fernando José, estou como vice-presidente, de desenvolvimento profissional, e aqui como o vice-presidente Fernando Henrique já citou, acredito que entre os nossos programas, entre os nossos programas principais, nós tivemos a Quinta Técnica, que se transformou numa biblioteca virtual. Durante todos esses, a Quinta Técnica ela começou em 2023, esses 3 anos aí praticamente nós já temos uma biblioteca virtual fortíssima, com uma diversidade de assuntos enorme. Nós tivemos o programa Pílula do Conhecimento, que também nós aperfeiçoamos com as parcerias, eu vou já falar também, frisar a questão das parcerias. Nós tivemos o Na Rota Contábil, onde a gente foi para várias regiões, levando cursos, levando palestras importantes sobre temas, Uma delas você participou bastante, junto com outros conselheiros, que foi a questão da regularização dos fundos, questão do imposto de renda, que também nós levamos muito, e agora nós começamos a intensificar na questão da reforma tributária. O Pílula do Conhecimento, Na Rota Contábil, a Quinta Técnica, os eventos aqui, com as comissões, do terceiro setor, falando dos assuntos, as nossas parcerias, dos nossos termos de cooperação, principalmente com a Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, a Secretaria Municipal de Fazenda, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o Senar, onde a gente fez da questão do empreendedor rural, o Sebrae. Gente, então, a gente olha a nossa agenda, nós temos uma média de 10 a 12 cursos e palestras e eventos mensalmente, de graça, à disposição para todo e qualquer profissional ativo, de CRC ativo, regularizado, para participar de graça, gente. O estudante também. Tá? O estudante também, Então, são ações que nós conseguimos implementar e fortificar durante esses 4 anos, e coroamos isso tudo com 2 convenções, com 2 Convecon. A gente sabe da dificuldade de muitos profissionais em sair daqui para Rio, São Paulo, Paraná, Florianópolis e outros estados, Rio de Janeiro, participar de eventos fantásticos, eventos bons, porque só o ingresso custa 2, mais uma passagem aérea, no mínimo, R$3.000, R$3.500, que a gente sabe que sair daqui do Nordeste não tá barato em nenhum coisa, mais custo de hospedagem, tudo. Quer dizer, ele gasta aí, rapidamente brincando, uns R$6.000 a R$8.000. E você ter R$125, R$150, dependendo do lote, para estudantes, R$100, a gente começou o primeiro lote, e depois R$200 para profissional. Fizemos parte da comissão da Fundação Brasileira de Contabilidade em parceria com o CRC Maranhão para realizar as convenções. A gente ficava assim, rapaz, será que nós vamos botar mesmo? Será que vai dar, gente, para a gente botar esse tanto de gente? Será que... Eu disse, rapaz, eu acho que deu. Eu tenho certeza, porque o pessoal está acreditando. E foi quase 1.000, vamos arredondar para 1.000, porque juntando as pessoas que estavam trabalhando na primeira, e mais de 1.200, quase mais de 1.300 pessoas no geral, no fluxo, agora de 2025, e foi um sucesso. Trouxemos vamos dizer assim, a galera bam, professor Edgar Madruga, professor Felipe Guerra, professor Leandro Bueno, Anderson Souza, Mônica Porto, professora Zenaide, gente, essa galera que tá aí no meio, que convive aí, além da gestão do Conselho Federal de Contabilidade, que veio prestigiar as 2 convenções, porque eu tenho meu registro desde 2002, tá?
E eu participei de vários eventos durante esse período, principalmente durante os 10 últimos anos que eu acompanho o conselho, eu estou num segundo mandato, tá? E eu nunca tinha visto o presidente de CFC vir presenciar. Sempre mandava o conselheiro federal, o representante não sei de quê. Esta gestão conquistou essa confiança, né, desde o início, né, realizando como tudo que a presidente Ana Lígia falou, o que o vice-presidente Fernando Henrique falou, todas essas ações implementadas e que voltaram também aqui para a educação continuada. Então isso foi um mérito que abriu os olhos, não só, logicamente, dos nossos colegas profissionais da contabilidade de todo o estado do Maranhão, mas também de toda a diretoria do Conselho Federal de Contabilidade. E falamos de coisas boas, mas queremos também saber, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados pela gestão? A questão interna, a nossa questão operacional, né? Tirar o CRC Maranhão do vermelho e trazer, né, para uma zona verde, uma zona favorável, né? A zona do qual ele deveria estar desde o início. E eu acho que o principal também foi a questão da gente tirar a nossa sede de um local que não era acessível e que era superdimensionada para a nossa necessidade e colocarmos num local estratégico, no meio das duas principais universidades de São Luís, indo e voltando para qualquer direção da ilha, ônibus, do lado de um shopping, perto de supermercado, centros comerciais e fácil acesso para todo mundo. Tem até academia embaixo, né, gente? E hoje o profissional está mais dentro da casa. Hoje eu me surpreendo, eu chego no CRC, tá cheio de gente para atendimento. Gente, quando nós estávamos no Barra Mar, era um deserto, difícil, né? Nós tínhamos que ter segurança, vigilância armada, sim, porque era um local em moto, né? Então, a gente tinha que ter um pouquinho mais de segurança. Eu acho que esse foi o ganho também para os próprios funcionários, né, do CRC. Um local mais próximo, mais acessível, mais seguro, mais tudo, né? Nós estávamos precisando disso. Complementando o que os meninos falaram, além, eu acho que o DACOM, VECOM, né, de nós termos a coragem de fazer, na verdade, o pessoal fala assim, gente, vocês são muito corajosos, né? Vocês fizeram em 3 anos, quase 4 anos, né, estamos findando, fizeram em 4 anos coisa de 10, 15, 20, né? Mas é porque realmente a gente precisava, né, virar a chave assim, ou é tudo, ou vai ficar tudo da forma como era antes. Sim. E nós acabamos com aquela belíssima fama que o Conselho do Estado do Maranhão tinha, de ser desunido, começando por dentro de casa, os conselheiros, né, da classe também. Então, a gente conseguiu reverter tudo isso e hoje, meu irmão, você pode contar com qualquer um de nós aqui dentro do Conselho de Contabilidade do Maranhão. Quando eu falo em união, eu não falo, Fernando, com demagogia. Eu falo assim, se você tem o compromisso e se você se disponibiliza, põe seu nome para ser conselheiro, membro de comissão, coordenador de comissão, ou você entrega, ou então, meu amor, é melhor ficar só no escritório, prestando seu serviço, dentro do seu trabalho, porque aqui nós estamos empregando um bem muito valioso, nosso tempo, sabe? Então, praticamente todos os dias eu estou dentro do CRC Maranhão, os outros conselheiros também, o pessoal que está aí em casa sabe disso, você conselheiro, você que faz parte da gestão, hora ou outra está por lá também, então a gente emprega o nosso tempo, que é muito valioso, Fernando, imagina você, né? O que eu não poderia estar produzindo, os clientes que eu estaria conquistando, entregando algo melhor, eu tirei de mim e estou entregando para uma classe, né? Então, eu entreguei o nosso bem mais valioso, que foi o tempo, né? Cada um de nós. E isso foi importante, o trabalho de formiguinha da Liene, de cada um, sabe? De cada um. Sempre disse para vocês, não existe distinção de suplente, de efetivo, de coordenação, de membro, não existe. Existe aquela pessoa que está ali disponível para fazer. E é essa pessoa que a gente precisa. Nós precisamos para sempre desse trabalho voluntário obrigatório. Certo. E sobre a questão do aprendizado, Fernando? O que você tem a nos dizer sobre o maior aprendizado dessa experiência? Bom, conselheira, eu acho que o maior aprendizado, como a presidente Ana falou muito bem, é você saber doar seu tempo e trabalhar isso no dia a dia. Um dos maiores exemplos e aprendizados que eu senti nesses 4 anos aí que a gente vai completar de gestão é a gente trabalhar o lado político também.
Então, conselheiro e vice-presidente, Fernando José, queremos saber, na verdade, a classe contábil quer saber como o CRC Maranhão lidou com as mudanças tecnológicas e regulatórias. Vale destacar um ponto muito importante dessa parte tecnológica que nós conseguimos, finalizando o 4º ano, nós conseguimos atualizar todo o nosso parque tecnológico de informática. A presidente Ana Lígia frisou muito bem, nós não tínhamos um profissional de TI dentro do CRC Maranhão. Então, as coisas meio que funcionavam, vamos dizer assim, no quebra-galho, capega-lenha. Então, a gente modernizou nosso site, nós aperfeiçoamos o nosso aplicativo, o nosso aplicativo da educação continuada, adquirimos materiais, equipamentos, para modernizar as nossas transmissões, nós implementamos o chatbot no nosso atendimento. Era uma reclamação contínua dos profissionais. Não consigo falar, que número eu ligo, é isso aqui, não bate ali, tá entendendo? Eu tô tentando falar, e era aquela verdadeira situação que a gente foi vencendo. Eu digo, rapaz, a gente tem que dar um jeito nisso. E contratamos uma empresa especializada que desenvolveu essa sistemática, a gente implementou, funcionou, ajustou, foi, até que, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar a normalidade. Acho que o principal marco regulatório disso tudo é a reforma tributária. E aí a gente já com o planejamento para 2026, a gente vai fazer agora em dezembro o nosso primeiro seminário de reforma tributária em parceria com os órgãos públicos. E a tendência, é a gente levar esse seminário para todas as nossas representações, porque a gente vai passar por isso daí por um bom tempo, São 6 anos, 7 anos aí. Até 2033, A gente colocou esse projeto e foi aprovado da criação da comissão da reforma tributária, e já temos alguns membros, entre eles nós aqui que estamos estudando. Sim. Eu estou estudando, vice-presidente Fernando Henrique, Ana Lígia, nós já estamos estudando praticamente mais de 2 anos e acompanhando, e muito do que tem ainda para acontecer até 2033. E vamos fazer, vamos colocar isso aí para frente, para fazer esse chamamento, assim como as outras comissões, para envolver profissionais que a gente consiga compartilhar, formar um grupo de estudos que a gente consiga compartilhar todos esses conhecimentos, essas novidades que já estão e que estão por vir para os próximos anos. Muito bem, nós falamos um pouco do passado, falamos muito do presente, falamos dos desafios, falamos dos aprendizados, e agora a gente quer saber do futuro da classe contábil, Então, falamos aqui muito bem sobre a questão tecnológica, que a gente quer saber agora, o que o CRC Maranhão está esperando para melhorar ainda mais, ampliar a parte digital? Olha, nós já melhoramos muito. Entretanto, nós teremos o nosso próximo desafio, como o Fernando Henrique acabou de falar, que será a reforma tributária. Então, com a reforma tributária, nós do Conselho de Contabilidade precisaremos muito mais ainda do apoio dos profissionais da contabilidade, para que mantenham suas anuidades em dia para poder chegar às ações. Porque eu preciso levar o auditor da Receita Estadual, ou Receita Federal, ou Municipal, dar o apoio logístico para poder chegar não só em São Luís as coisas, pessoal. Vocês costumam falar hora ou outra sobre isso, mas a gente tenta abraçar o máximo de municípios possíveis. E a gente precisa desse apoio efetivo do profissional da contabilidade, que não tem como fazer o trabalho voluntário deslocando muita gente, levando e trazendo. E o principal é uma coisa que eu quero que todo profissional da contabilidade faça agora. Você vai colocar aí no Google, EduCont, CFC. Essa plataforma, ela veio, o Conselho Federal lançou há pouquíssimo tempo e eles estão implementando lá. Ela veio para revolucionar a forma de como o profissional da contabilidade tem acesso à educação continuada. Então, lá nós teremos muitos cursos ofertados por todos os conselhos de contabilidade do Brasil, inclusive o Conselho Federal. E no YouTube do Conselho Federal tem tanta coisa muito boa, muitos cursos. Tem um lá, eu estava assistindo agora semana passada, Fernando, sobre prestação de contas, junto com o povo, com todo mundo do TRE, do TSE.
Então, acesse aí a plataforma Educonte, Conselho Federal, CFC, faz o teu primeiro acesso, cadastra lá, você já vai ver que tem vários cursos. Alguns são pagos, mas são valores irrisórios. E a maioria todos sem nenhum tipo de custo. Basta vocês, claro, né, estar em dias com o seu conselho, óbvio, para mantermos uma plataforma digital. Então, eu acho que esse vai ser o principal ganho do profissional da contabilidade, dos conselhos também. Vai ser uma oportunidade para todo mundo se qualificar, principalmente, como o Fernando falou, sobre a reforma tributária. Todo consumidor, todo cidadão vai precisar estudar e o contador, ele obrigatoriamente tem que saber de tudo, tá? Você tem que saber de tudo. Temos, pelo menos, se você atua em um nicho específico, você tem que saber e as regras gerais também, né? E Fernando, quais são as expectativas para o próximo ciclo de gestão? Eu acho que é manter a mesma pegada, né? A gente sabe que uma gestão pode ser diferente da outra, mas não vai fugir muito, porque eu creio que as pessoas que estarão ali à frente do conselho na próxima gestão vão manter o mesmo pensamento, vão manter as mesmas atitudes, mas claro, uma coisinha ou outra você pode mudar, porque a mudança também ela é importante, né? Porque você continuar naquela mesma reta às vezes não faz bem o que você está pensando lá para frente. Mas eu creio que o principal é, como a gente está falando aqui nesse debate, é a gente investir na reforma tributária. A gente vai ter que ter uma atenção muito especial, porque a gente vai trabalhar com 2 sistemas tributários durante 7 anos. E isso, eu penso principalmente no mental do profissional contábil. A gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização para a gente se tratar realmente, para a gente cuidar da mente, porque nossa profissão já é uma profissão estressante. Ainda mais agora com 2 sistemas tributários. Vai mudar tudo, até a forma hoje de você contabilizar ali a provisão de um imposto, vai mudar. Então vai mudar ali, você vai ter que utilizar o CPC correto para fazer a contabilização de forma correta. E a gente trabalha muito isso com a educação continuada, com o setor de fiscalização, que a gente vem intensificando a fiscalização de demonstrações contábeis, e o pessoal que está olhando a gente aí em casa, aqui todo mundo já foi fiscalizado. Todo mundo já teve demonstração contábil fiscalizada, porque o exemplo vem dentro de casa. Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio aí para frente, Darlene, saber achar um meio termo mental para você conseguir suportar essa carga de trabalho que o profissional contábil vai ter para os próximos 7 anos. Eu sempre digo, seria tão bom que a gente dormisse hoje e acordasse em 2033, mas como isso não pode... a gente vai vivenciar mesmo. Como isso não vai acontecer, na prática a gente vai ter que trabalhar diariamente para, primeiro, não deixar que tudo isso, essas modificações, esse ritmo frenético atrapalhe o nosso mental, a nossa saúde. Segundo, que a gente consiga mostrar para a sociedade que o contador tem um papel fundamental nessa transição. O contador vai ser o profissional mais acionado nessa transição da reforma tributária. E aí vocês que estão me assistindo em casa, se qualifiquem. Hoje, todos os regionais possuem curso que você, estando com sua anuidade em dia, você pode acessar a plataforma lá do CFC, vai ver os cursos que estão disponíveis. E todo mundo hoje é reforma tributária. 90% dos cursos é reforma tributária. Mas vamos investir também nos cursos, nas terapias do mental. Esse vai ser nosso desafio. Cuidar do regulatório, ali da lei, mas cuidar também da nossa saúde e da nossa mente. Eu ia reforçar também, que eu acho que você acabou respondendo a pergunta que eu ia lhe fazer, a respeito de quais as ações, né, o Conselho ia fazer ainda para melhorar mais ainda a imagem do nosso profissional da contabilidade perante a sociedade. E é basicamente isso que você falou, né? A capacitação, é mostrar para aqueles parceiros que nós temos que o profissional da contabilidade, ele é importante, tá? Para a empresa, para a sociedade, porque a gente já destacou aqui várias ações, mulher contabilista, ação social, ação do jovem, desde ali da educação básica, mostrar que nós somos importantes para a sociedade. Então, é isso que o Conselho quer transmitir para vocês, para o futuro, né? Futuro da classe contábil.
E Fernando José, já falamos muito bem aqui sobre o futuro da contabilidade, mas a gente ainda quer saber, né? Que mensagem você deixa para esses profissionais da contabilidade que desejam participar atualmente do nosso conselho? Olha, Darliene, minha querida, eu acho que o trabalho, né, o grande trabalho, puxando aqui o gancho de tudo que o presidente Ana Lígia e vice-presidente Fernando Henrique falou, o grande trabalho que a gente vai continuar, tem que continuar fazendo, é fazer com que o profissional da contabilidade acredite cada vez mais no CRC, no Conselho de Contabilidade, na sua profissão. A gente tem, o Fernandão falou aqui, 2 pontos aqui importantes, a questão da parte regulamentar, a questão da reforma tributária e da questão da saúde mental, que são 2 pontos importantíssimos e que, de certa forma, causam grandes diferenciais na profissão da gente. Sim. Então, o Conselho, ele vem trabalhando e essa próxima, né, eu espero que essa próxima gestão, né, ela seja implementada, ela já vai vir, com certeza, implementada com o ritmo que nós trabalhamos nesses últimos 4 anos. Então a pegada vai ter que ser mais ou menos essa. E trabalhar justamente para que o profissional acredite cada vez mais no seu conselho, tá entendendo? Na sua profissão, tá? Acreditar que nós somos importantes para o mercado de trabalho. Para encerrar, profissional da contabilidade, queremos informá-los que nós estaremos presentes na Conferência Nacional de Contabilidade Pública, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, em Aracaju, Sergipe. Então, nós convidamos você, profissional da contabilidade pública, a participar conosco desse evento maravilhoso, tá? Que está sendo promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade. E mais uma vez, vamos agradecer, né, aos nossos convidados, nossa presidente Ana Lígia, nossos vice-presidentes Fernando Henrique, Fernando José, por estar conosco nesse momento, mostrando para vocês todas as ações realizadas durante esses 4 anos do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Muito obrigado. E, pessoal, esse foi o 6º episódio do CRC MA Cast.